Olá a todos, a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Sejam todos bem-vindos à catequese, aqui no canal da Paróquia Santa Paulina. Aqui é o catequista Miguel. Na catequese de hoje vamos falar sobre sacramentos do serviço da comunhão. Algumas pessoas, depois de já terem sido consagradas pelos sacramentos do batismo e da confirmação, sentem-se chamados por Deus para um outro tipo de consagração especial. São os padres através do sacramento da ordem, e os noivos através do sacramento do matrimônio. Esses dois sacramentos, da ordem e do matrimônio, estão ordenados para a salvação das pessoas. Se contribuem também para a salvação pessoal, é através do serviço aos outros que o fazem. Conferem uma missão particular na Igreja e servem para a edificação do povo de Deus. O sacramento da ordem. Somente os homens podem receber o sacramento da ordem, que imprime em suas almas uma vez e para sempre o caráter de sacerdote de Cristo. Isto é, recebem de Jesus a missão de servir o povo de Deus, cuidar das almas, levando-as para Deus. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua por Cristo a seus apóstolos. Sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos, é, portanto, o sacramento do mistério apostólico. Chama-se ordem este sacramento, pois indica um corpo eclesial, do qual se passa a fazer parte mediante uma especial consagração, a ordenação, que por um particular dom do Espírito permite exercer um poder sagrado em nome de Cristo e com a autoridade dele, para o serviço do povo de Deus. Compõe-se de 3 graus que são insubstituíveis para a estrutura orgânica da Igreja: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Os sacerdotes da antiga aliança encararam a sua missão como uma mediação entre o celeste e o terreno, entre Deus e o seu povo, sendo Cristo o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele aperfeiçoou e concluiu esse sacerdócio. Depois de Cristo, o sacerdócio só pode existir em Cristo, na imolação dele na cruz e por seu chamamento e envio apostólico. O efeito da ordenação episcopal confere a plenitude do sacramento da ordem, faz o bispo o legítimo sucessor dos apóstolos, confere-se-lhe a missão de ensinar, santificar e governar. O ministério do bispo é, no fundo, o ministério pastoral da Igreja, porque remonta às testemunhas de Jesus. Eu vim para servir, diz Jesus. É para servir que o homem se ordena sacerdote. A principal função do sacerdote é a celebração do santo sacrifício da missa, conforme a ordem de Cristo aos seus apóstolos, na última ceia, depois de transformar pão e vinho em seu corpo e seu sangue. Fazei isto em memória de mim. O sacerdote tem ainda a missão de evangelizar, batizar e ministrar todos os sacramentos. O sacramento da ordem foi transmitido por Jesus aos apóstolos, que por sua vez transmitiram a outros o poder e a graça de agirem em nome de Jesus. Os bispos são sucessores dos apóstolos e auxiliares do Papa, sucessor do apóstolo Pedro. Presbíteros, padres sacerdotes, são auxiliares dos bispos. Estão à frente das paróquias ou realizam outra função na Igreja, determinada pelos bispos para o bem do povo de Deus. Diáconos não são sacerdotes, mas recebem o poder de servir ao povo de Deus
na celebração da palavra. Pode também presidir os batismos e matrimônios. Pela imposição das mãos, os bispos ordenam novos sacerdotes. Para agir em nome de Jesus, devemos rezar muito pelos nossos sacerdotes. Não tem preço o que deles recebemos. O sacramento do matrimônio. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Foram criados por amor e para o amor. Por isto, a vocação da pessoa humana é amar. O amor mútuo de um homem e de uma mulher torna-se imagem do amor de Deus. Desde a criação, Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo-lhes: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. A união de amor entre um casal torna-os um só corpo e uma só alma, e deve encontrar sua felicidade e sua plenitude em Deus. Esta união natural é santificada por Cristo no sacramento do matrimônio. Sacramento que é uma aliança para toda a vida. O próprio Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separa. Por esse sacramento, o casal recebe graças especiais para que o marido e a mulher se ajudem a cumprir a vontade de Deus e criem seus filhos como os verdadeiros cristãos. O matrimônio cristão é indissolúvel, fiel e aberto à fecundidade. A Igreja também ensina que só deve haver união conjugal sob as bênçãos de Deus. Viver a castidade é difícil, assim como vencer as ambições, dominar o orgulho, ser justo e viver a pobreza. Essa luta permanente não é inútil, porque toda vitória sobre o egoísmo e sobre o pecado torna o homem mais livre e aberto ao amor de Deus e aos irmãos. Os sacramentos da ordem e do matrimônio são chamados de sacramentos de serviço e comunhão, pois dão a graça para a pessoa desenvolver sua vocação na sociedade, servindo aos irmãos. Toda vocação é um chamado para a realização de alguma coisa. Por isso é muito importante que vocês se coloquem numa atitude de escuta a fim de realizar a vocação a qual foi chamado por Deus. A pessoa só realiza plenamente dentro da sua vocação. Atividades. Leia e reflita as seguintes passagens. Gênesis 12, 1. Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 12. Salmo 1, capítulo 3, do 1 ao 10. Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10. Mateus, capítulo 4, 18 e 22. Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 9. E depois escreva no caderno o que mensagem de vida traz para você. Tenham uma abençoada semana e fiquem com Deus.